Olá, meu nome é Randy Martins, sou professor de farmacologia aplicada da UFRN. Vamos falar um pouco hoje sobre as estatinas no contexto do cuidado farmacêutico das dislipidemias. Quando falamos de dislipidemia, temos que retomar rapidamente qual é o fluxo do processo de transporte de lipídios no nosso organismo. A partir do momento que eu tenho a gordura presente na alimentação, eu tenho uma etapa inicial de emulsificação, que faz parte do processo digestório, e absorção de partículas denominadas de quilomicrons. Estas partículas apresentam uma estrutura caracterizada como uma relação entre lipídios e proteínas, de forma a ter uma estrutura lipofílica concentrada no interior da partícula, do quilomicron, e uma camada com características hidrofílicas que permite o seu transporte na circulação. À medida que o quilomicron vai migrando até chegar na nossa circulação, até chegar ao sistema porta, ele vai sofrendo a ação de enzimas presentes na circulação, denominadas de lipases lipoproteicas, que vão diminuindo o conteúdo lipídico através da liberação de ácidos graxos livres, que vão se acumulando no tecido. Esse processo de transporte via quilomicron e os remanescentes dessa etapa inicial, ele é relativamente ineficaz. É necessário que estas partículas sejam adequadamente reprocessadas no fígado para que eu possa ter um transporte mais efetivo, inclusive a possibilidade do acréscimo de receptores de superfície nestas partículas para haver um melhor direcionamento do seu percurso. O fígado, então, reprocessa esse material e libera na circulação lipoproteínas denominadas de VLDL, que é sigla para, em inglês, lipoproteína de densidade muito baixa. Essa densidade muito baixa indica que eu tenho um alto conteúdo lipídico em relação ao conteúdo proteico da estrutura. Só que à medida que ele vai sendo transportado pelo sangue, ele vai novamente sofrendo a ação da lipase lipoproteica, do LPL, fazendo com que mais ácido graxo livre seja arrancado da estrutura, diminuindo o conteúdo lipídico e diminuindo também a quantidade, a relação lipídio-proteína. Então, eu passo a ter outras estruturas denominadas de lipoproteína de densidade intermediária, IDL, até chegar propriamente na lipoproteína de baixa densidade, LDL, Low Density Lipoprotein. Note que essa estrutura, basicamente, de maneira muito resumida, ela carrega lipídio do resto do organismo para o tecido periférico. Em situações onde a quantidade de lipídios, a quantidade de colesterol, por exemplo, começa a decair no parênquima hepático, há uma possibilidade de que haja recrutamento desse tecido adiposo armazenado no tecido periférico e ele seja reempacotado em uma lipoproteína de alta densidade, o chamado HDL, que tem como finalidade, de maneira novamente muito resumida, só para atender o objetivo de nossa aula, carrear material lipídico do tecido para o fígado, onde ele pode ser reprocessado em outros metabólitos. Daí nós podemos simplificar da seguinte maneira: o LDL, também conhecido popularmente como colesterol ruim, é uma lipoproteína especializada em levar lipídio para os tecidos periféricos, o que facilita o acúmulo de gordura. Enquanto que o HDL, denominado popularmente de bom colesterol, ele faz o caminho inverso. Muito HDL significa muito transporte inverso, tecido periférico, fígado, enquanto que muito LDL implica em muito acúmulo desse material neste tecido. Importante fazer a ressalva que quanto maior for a deposição de gordura, sobretudo a gordura visceral, em tecidos periféricos, maior o agravamento de quadros relacionados ao descontrole da pressão arterial e hiperglicemia. Então,
Quanto maior a quantidade de LDL circulante, maior esse processo, mais intenso esse processo e maior também é a tendência ao agravamento dessas doenças. O colesterol total, ele é, na verdade, a soma de todas essas partículas em seus diferentes níveis de densidade. Então, o colesterol total é a soma da quantidade em miligrama por decilitro de VLDL, IDL, LDL e HDL presente na circulação. Há algumas manifestações clínicas onde você tem uma alteração significativa nos níveis desses componentes lipídicos na circulação, que, de uma forma geral, elas são conhecidas como dislipidemias, alterações nas concentrações séricas que deveriam estar num patamar fisiológico, mas encontram-se excessivamente acentuadas. Eu posso ter uma manifestação da dislipidemia, denominada de hipertrigliceridemia, que é caracterizada por muito triglicerídeo e muito VLDL, e eu tenho outra manifestação mais comum, chamada de hipercolesterolemia, onde o LDL em grande quantidade que predomina, que popularmente se conhece como problema de colesterol. É mais comumente manifestado pelo excesso de LDL. A etiologia da dislipidemia é uma soma complexa de características genéticas, tendências inatas do nosso metabolismo, também com hábitos de vida e a presença ou não de comorbidades, novamente a hipertensão e a diabetes. Eu volto a trazer esse ponto de que o indivíduo que apresenta essa tríade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, ao abordar, ao focar somente em uma dessas doenças, cuidar, digamos, do tratamento farmacológico da hipertensão, ter um cuidado dietético mais relacionado àquele hábito que impacta diretamente no aumento da pressão arterial e descuidar dos demais, o tratamento farmacológico da diabetes, o tratamento farmacológico da dislipidemia, e as adequações dietéticas também necessárias, acaba, dentro de alguns anos, começando a não ter uma efetividade no tratamento também da hipertensão. Então, as duas que estão soltas puxam aquela que está, digamos, sob o melhor controle naquele momento. O problema da dislipidemia é originar outra manifestação clínica denominada de aterogênese. A aterogênese, ela considera a estrutura dos vasos, mais especificamente a estrutura das artérias. Uma artéria, ela apresenta uma camada endotelial, que é uma estrutura celular em contato diretamente com o sangue, que eu chamo de endotélio vascular, ou endotélio arterial, ou camada endotelial. Uma camada logo abaixo, denominada de camada íntima, que é como se fosse a estrutura de sustentação do endotélio, e que separa o endotélio da musculatura lisa, também chamada de camada média, do vaso. O processo de alteração nos níveis séricos do colesterol, LDL sobretudo, provoca uma manifestação denominada de aterosclerose, que é uma inflamação crônica de características multifatoriais que associa a agressão endotelial, a agressão a essa estrutura, juntamente com níveis elevados de colesterol circulante, níveis elevados de lipoproteínas na circulação, que acabam aumentando a agressão a essa estrutura, acaba havendo uma deposição de material na camada íntima, sobretudo de artérias de médio e de grande calibre. Então, quando nós observamos aqui essa fotografia, esse recorte, essa secção de uma artéria calibrosa, nós observamos a luz da artéria, nós observamos aqui as camadas associadas à sua estrutura comum, e entre o endotélio e a camada média, entre o endotélio e a musculatura, a deposição de um material predominantemente formado por lipídios, junto com outros componentes, que vai fazendo com que eu tenha uma forte alteração estrutural no vaso. Perceba que
Aqui eu tenho essa deposição mais acentuada, mais a deposição de placas de ateroma, que é o nome correto dessa estrutura, ela comete praticamente toda a região do vaso. Esse endotélio, essa artéria, nesse momento, ela dilata menos, ela vasocontrai menos, ela apresenta menor capacidade de selecionar a célula, a proteína ou as substâncias, até mesmo nutrientes, que conseguem atravessar do sangue para o vaso ou do vaso para o sangue. Então, essa alteração estrutural diminui muito a capacidade funcional do vaso. Se eu tenho, por exemplo, um indivíduo hipertenso, um vaso mais rígido, menos flexível, que não dilata na hora correta, que não contrai na hora correta, agrava esse processo de hipertensão. Dando uma olhada mais de perto, nós observamos que indivíduos que apresentam essa pressão arterial elevada, como no caso da hipertensão arterial sistêmica, juntamente com o quadro de dislipidemia, ele faz com que a pressão alta por si só já é uma agressão mecânica, já é um fator de agressão endotelial. Imagine o sangue como uma suspensão celular. O sangue ele apresenta hemácias, glóbulos brancos, plaquetas, que estão em alta velocidade correndo dentro de um vaso e batendo na parede desse vaso. Quando a pressão é muito intensa, o choque é mais intenso e eu tenho uma inflamação de baixa intensidade mais constante, uma agressão mecânica. Em indivíduos que apresentam altos níveis de pressão arterial, e que tem também uma quantidade significativa de lipoproteínas circulantes, essa agressão endotelial promove inflamação que rima com o aumento da permeabilidade vascular. O endotélio fica mais permeável devido a esse processo de agressão, possibilitando que essas lipoproteínas migrem do sangue, da circulação, atravessem o endotélio mais permeável e comecem a se acumular na estrutura que fica entre o endotélio e a camada muscular, a camada média, que fica justamente formando a denominada placa de ateroma. Essa alteração estrutural gera um processo inflamatório progressivamente mais intenso, já que esse acúmulo aqui ativa a imunidade, promove migração de monócitos, que ao entrar em contato com esse material, passa a estabelecer um processo de fagocitagem, de fagocitose, de forma alucinada. O macrófago vai fagocitando esse material lipídico, esse resto de material celular, vai fagocitando aquele processo inflamatório até que o próprio macrófago não aguenta e se transforma numa estrutura que vai acumular mais material no tecido, denominada células espumosas. Perceba então que essa estrutura vai aumentando de tamanho na tentativa dela ser resolvida. Outro material vão se acumulando, eu começo a ter, inclusive, a possibilidade de destruição do que separa a estrutura da placa de ateroma da camada média muscular, gerando a presença, inclusive, de células musculares lisas junto com esse infiltrado e a possibilidade de você encapsular, fibrosar essa estrutura. Perceba que isso representa um aumento significativo na pressão arterial nesse ponto, já que eu estou diminuindo a luz do vaso. Quanto menos calibroso for o vaso, maior tende a pressão arterial a ocorrer naquele ponto. Há também a possibilidade do crescimento acentuado dessas placas de ateroma até o ponto de rompimento, entrar em contato com o sistema de agregação plaquetária e você ter a formação de um coágulo intravascular, que pode se soltar, originando um êmbolo, e esse êmbolo obstruir uma artéria coronariana, acarretando um infarto, obstruir um pequeno vaso no tecido cerebral, obstruindo, ocasionando um acidente vascular. Então, a dislipidemia é um processo patológico grave, que vem na esteira da hipertensão e também da diabetes. Por isso que nós podemos considerar a diabetes, a hipertensão, a aterosclerose, que é a manifestação principal da dislipidemia, e a obesidade, que, como vimos,
Em aulas anteriores, o indivíduo obeso tem maior resistência à insulina, o indivíduo obeso apresenta pior controle arterial e o indivíduo obeso significa muito LDL ofertado na circulação, que aumenta a deposição de placas de ateroma. Isso tudo se soma ao aumento do risco de doenças cardiovasculares precoces, disfunção endotelial, que pode acarretar amputações, sobretudo no indivíduo diabético, acidente vascular encefálico, sobretudo no indivíduo hipertenso, doenças coronarianas, diabético, hipertenso, somada à aterosclerose, retinopatias, nefropatias, que são doenças eminentemente vasculares, como a gente viu anteriormente, também faz parte do rol de complicações da diabetes e da hipertensão. Então, são doenças relacionadas. E o pior é que, a exemplo da hipertensão e da diabetes, que são doenças silenciosas, onde nós destacamos o quanto que esses parâmetros se alteram antes do indivíduo manifestar algum sintoma, chegando a situações de que grande parte do hipertenso e grande parte dos diabéticos não sabem que já apresentam um quadro relativamente avançado de progressão da doença. A dislipidemia, ela impacta cerca de 40% da nossa população com um colesterol total acima do recomendado. O problema é que, quanto maior forem esses valores de pressão arterial, quanto maiores forem a intensidade da hiperglicemia, maior for o acúmulo de colesterol ruim, LDL, por exemplo, na circulação, quando se soma a outros fatores de risco, como a própria diabetes já instalada, tabagismo, sedentarismo, alimentação, álcool de forma abusiva, idade mais avançada, eu começo a ter uma somatória de fatores que vão aumentando o risco dessas complicações cerebrovasculares e cardiovasculares. Note, então, que é essencial que o paciente acompanhado no contexto da farmácia comunitária ele tenha estabelecido quais são as metas terapêuticas adequadas para se monitorar se o tratamento da dislipidemia, assim como da diabetes e da hipertensão, está sendo adequado. Importante enfatizar que, os parâmetros relacionados ao lipidograma, ao perfil lipídico, eles são uns quando se quer identificar, se quer diagnosticar a dislipidemia, os valores de referência, e são outros quando nós falamos de meta terapêutica. Explico melhor. O valor de referência de colesterol total em adultos saudáveis acima de 20 anos, após um jejum de 12 horas, é que o ideal é que ele apresente valores inferiores a 190 miligramas por decilitro. E HDL acima de 40 e triglicerídeo acima de 150. Note que a meta terapêutica, uma vez que o indivíduo é estratificado, relacionando esses fatores e o estado atual que ele se encontra, de pressão arterial e exames laboratoriais, na hora que o risco é estratificado, isso muda. Eu não tenho mais o valor de referência que eu encontro lá no exame. A meta terapêutica passa a ser outra. Isso é essencial para o farmacêutico fazer esse acompanhamento. Perceba que, quando a estratificação de risco é baixa, o LDL ele deve estar inferior ou igual a 130. E o não HDL, que é justamente a subtração do colesterol total, LDL, VLDL, IEDL e HDL, menos o HDL, que é o bom, que eu chamo de colesterol não HDL. Eu tiro o HDL, subtraio do total e eu tenho aqui uma meta de 160. À medida que a estratificação de risco mostra uma situação mais delicada, a meta terapêutica de LDL não HDL, ela se torna, como é dito na nossa região, mais arrochada. Ela se torna mais estrita e que exige do paciente, da equipe que está acompanhando, um cuidado maior para ela ser alcançada. Indivíduos com a estratificação de risco muito alta, o LDL dele deve ser inferior a 50 e o não HDL inferior a 80.
Valores acima disso, considerando que já tem muito fator de risco e a probabilidade de complicações é significativa, faz com que realmente o tempo passe e a possibilidade de um acidente vascular, cefálico ou cardíaco passe a ser uma realidade mais factível. A estratificação do risco ela pode ser feita utilizando uma ferramenta desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com outros parceiros, inclusive também com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eles se uniram para lançar uma excelente ferramenta disponibilizada online, onde você vai colocando as informações do paciente e ele vai sendo estratificado naqueles níveis que há pouco foi comentado. É importante, então, entender que, se eu tenho, por exemplo, um paciente fictício, Dona Maria, 55 anos, colesterol total 278, LDL 208, HDL 40, triglicerídeo, não HDL, eu tenho todos esses parâmetros. Se eu jogo na minha calculadora de risco e obtenho que ela tem um risco alto, e após 6 meses de tratamento, o colesterol LDL é 80, eu ainda não tenho um tratamento otimizado. Melhorou substancialmente. Foi um ganho significativo já para a paciente. Mas, de acordo com a diretriz, ela ainda não chegou na meta terapêutica, que seria 70 do colesterol LDL e 100 do não HDL. Ela chegou somente parcialmente a essa meta. Note que, a exemplo da diabetes e da hipertensão, a intervenção não medicamentosa da dislipidemia envolve um acompanhamento muito bem feito daquele paciente, uma adesão a procurar o clínico, a procurar o nutricionista, a procurar o atendimento farmacêutico, atividade física, restrição alimentar, controle de peso, obesidade, sempre é um fator determinante do prognóstico do paciente e cessação do tabagismo. É claro que nós estamos simplificando cada processo. Dislipidemia, diabetes, hipertensão, tem suas características dietéticas e de atividade física e que o profissional específico de cada área deve ser consultado. É importante que o farmacêutico ele não faça orientações fora da sua expertise e nem dê orientações muito genéricas como é muito importante uma caminhada ao final da tarde. Nem sempre o paciente apresenta uma situação clínica que permite uma caminhada ao final da tarde. Às vezes, ele não tem somente um quadro de dislipidemia, ele já tem também um quadro de uma insuficiência cardíaca instalada e exercício físico pode ser contraindicado em algumas situações. Então, a recomendação é: procure um nutricionista, procure educador físico, procure o clínico, o cardiologista, para avaliar como é que vai ser feita essa dieta, como é que vai ser feita essa atividade física. E você, farmacêutico, estuda qual é a conduta adequada do ponto de vista do exercício, do ponto de vista da dieta, para você reforçar essas orientações. E as diretrizes de diabetes, hipertensão, dislipidemia, elas são muito claras no tipo de abordagem que eu tenho nesses campos. Por que é importante nós, farmacêuticos, termos também um conhecimento não só do farmacológico, mas também daquilo que é necessário para a mudança de hábitos de vida? Eu tenho, e aqui não é uma literatura que embasa, é uma percepção minha, como profissional, como professor, que o paciente deve ser conscientizado sobre o seguinte aspecto: é importantíssimo tomar o medicamento, mas é tão importante quanto mudar hábitos de vida. Só tomar o medicamento não sustenta. Isso é verdade para a hipertensão, isso é verdade para a diabetes, isso é verdade para a dislipidemia. Mas, novamente, volta para uma percepção minha como profissional que a mudança do hábito de vida ela tem um peso equivalente ao farmacológico na hipertensão, mas ela é mais relevante na diabetes. Você tem situações que, se o paciente toma religiosamente o hipoglicemiante, religiosamente a insulina, mas não cuida da dieta como deveria, o tratamento não consegue ser efetivo.
E no caso da dislipidemia, eu diria que as mudanças de hábito de vida, elas são mais importantes ainda, porque é um perfil de tratamento que a gente observa na prática, no dia a dia, que ele pode ser um tanto quanto frustrante. Você tem que ter uma adequação dietética mais significativa, mais robusta, para que o tratamento farmacológico após 3, 4, 6 meses, ele implique em uma diminuição significativa do colesterol LDL. Então, se na pressão arterial, o uso do medicamento, você percebe um efeito, mesmo que a mudança de hábito de vida não seja tão significativa. Se na diabetes o perfil, o efeito do medicamento é um pouco menor, porque é uma doença que depende mais da dieta e da atividade física, comparativamente. Na dislipidemia, se não houver essa adequação dietética, não houver prática de atividade física, sobretudo para dar uma elevada no HDL, o farmacológico ele tem uma taxa de abandono muito grande, que o paciente tem a percepção de que não funciona. É um medicamento que não está tendo serventia. Então, é essencial falar de medicamento, mas sempre reforçar mudança de hábito de vida nessas três doenças. Como é que funciona a lógica do tratamento farmacológico? Uma vez identificado critérios diagnósticos que permitam a caracterização da dislipidemia e a estratificação nos níveis de risco baixo, intermediário, alto, muito alto, níveis baixos ou intermediários, se indica mudança de estilo de vida, reavaliação por 3 a 6 meses, se não houver uma melhora significativa, o acréscimo de medicamento. Mas gravidades maiores, alto ou muito alto, além da mudança de estilo de vida, como citado anteriormente, é essencial, os medicamentos devem ser utilizados. Se a manifestação predominante for hipercolesterolemia, os medicamentos de escolha são estatinas, ezetimiba e resinas de troca iônica. Se for hipertrigliceridemia, nós temos as opções dos fibratos, ácido nicotínico e a suplementação com ômega 3. Vamos focar na hipercolesterolemia, por ela ser mais frequente e mais prevalente. Entre os medicamentos possíveis, as estatinas, ou a ezetimiba, ou a colestiramina, a estatina é a primeira linha. Se o paciente não tolerar a estatina, manifestar reação adversa significativa, o substituto é ezetimiba. Se essa intolerância não for tão significativa, que permita a utilização da estatina, apesar de que em doses não otimizadas, em doses menores, a ideia é uma associação entre estatina e ezetimiba ou estatina e colestiramina. Colestiramina é um fármaco interessante, mas problemático. Por se tratar de uma resina de troca iônica que impede que o lipídio seja absorvido, porque ele promove essa absorção para a sua estrutura, que tem aqui uma estrutura polimérica, ele também dissolve vários outros medicamentos, o que faz com que o horário da colestiramina tenha que ser distante de todo mundo, que faz uma adesão muito ruim. Mas nós vamos focar nas estatinas, porque realmente é o medicamento mais amplamente utilizado, aquele que você, no âmbito da farmácia comunitária, está sempre ali encontrando o paciente com simvastatina, com atorvastatina, com rosuvastatina. A indicação, então, dessas estatinas, e aqui eu tenho a estrutura básica delas, representada pela lovastatina, ela é indicada para dislipidemias, fazerem os níveis séricos de lipoproteínas melhorarem e prevenção primária e secundária de cardiopatia isquêmica, ou seja, tanto você utiliza quando a dislipidemia está instalada, mas ainda não tão agravada, como também para prevenir que aquele indivíduo que já apresenta um certo grau de obstrução nas artérias coronarianas não venha a infartar. É a prevenção primária. Ou ele já infartou. E quando ele infartou, eu tenho que prevenir um segundo infarto, prevenção secundária. Contraindicação, hipersensibilidade. Não é muito frequente pessoas com quadro de hipersensibilidade a esses medicamentos. E toxicidade hepática, que não é muito frequente, mas acontece.
Como as estatinas atuam? Basicamente, as estatinas são estruturalmente similares, como está bem claro aqui, a HMG-CoA. Essa molécula, ela tem várias serventias metabólicas, mas o que merece destaque aqui no nosso caso é que ela é um metabólito, ela é matéria-prima para a produção de colesterol. Daí que eu tenho, então, no interior das células hepáticas, o metabolismo de produção de colesterol a partir do HMG-CoA. Há uma enzima denominada HMG-CoA redutase que promove a transformação da HMG-CoA em ácido mevalônico e após outras etapas metabólicas ele chega ao colesterol. Esse colesterol, dentro da célula hepática, ele vai ser empacotado na forma de VLDL, a lipoproteína de transporte de lipídios, e vai ser enviado para o tecido periférico. Então, quanto mais colesterol intracitoplasmático eu tenho, mais VLDL vai ser produzido, vai ser empacotado o colesterol nessa estrutura e mais vai chegar no tecido periférico para acumular e se transformar em tecido adiposo. Qual é a ação da estatina? A estatina, ela inibe a HMG-CoA redutase, é um inibidor metabólico, um inibidor dessa enzima. Quando faz isso, o colesterol intracelular decai. Não estou tendo mais síntese, não tenho mais produção, e essa diminuição intracelular de colesterol é detectada pela célula hepática como a necessidade de fazer alguma coisa. Ora, se o colesterol, que é uma das minhas atribuições, é produzir colesterol, empacotar e mandar para o tecido. Se eu começo a não ter colesterol circulante, eu preciso arrumar essa matéria-prima de uma fonte alternativa. Há então uma sinalização para o núcleo celular que promove a expressão de receptores de LDL. Os baixos níveis de colesterol intracelular eleva então a quantidade de receptores de membrana do LDL. O LDL é capturado e retirado da circulação para ser reprocessado naquela célula hepática que está com baixa quantidade de colesterol. Em última análise, quando você utiliza uma estatina, você torna o seu fígado mais sedento por captar LDL. Ao invés de estar jogando para o tecido, o lipídio, ele está recapturando aquilo que ele acabou de produzir. Ele está puxando de volta o LDL, fazendo os níveis séricos de LDL diminuir e você ter uma diminuição do risco de complicações cérebro e cardiovasculares. Aí vem um aspecto bem interessante relacionado à atividade da enzima que é inibida pelas estatinas, HMG-CoA redutase. Aqui eu tenho essa linha com os pontinhos escuros, a atividade enzimática. Perceba que durante o dia, 6 da manhã, eu começo a ter um certo patamar de atividade que vai diminuindo, vai chegando a uma diminuição máxima em torno das 15 horas da tarde, praticamente a HMG-CoA redutase não tem atividade tão significativa, mas a partir do momento que escurece, e isso tem a ver com o ritmo circadiano, ele começa a aumentar a atividade, até que apresenta um pico de atividade meia-noite. Perceba que o colesterol intracelular, o colesterol dentro da célula hepática, ele permanece constante, mas quando chega no pico de atividade da HMG-CoA, ele dá uma diminuída. Resumindo, meia-noite é o momento que você mais ativa a enzima que gera colesterol intracelular e mais VLDL é produzido, sintetizado e liberado na circulação. Por isso que eu tenho esse decaimento. Então você produz mais colesterol ruim à noite, de madrugada. Por isso que a simvastatina, ela deve ser preferencialmente administrada às 21 horas. É o tempo que a absorção ocorre e o pico sérico do medicamento busca coincidir justamente com o pico sérico de maior atividade da enzima, já que a inibição enzimática acontece quando a enzima está em atividade, quando ela está buscando se ligar a alguma coisa.
Simvastatina, comparada à atorvastatina, elas são muito similares do ponto de vista de metabolismo, ligação à proteína, excreção nas fezes, excreção na urina, é mais ou menos proporcional, mas há uma diferença marcante no fato de que a simvastatina possui uma metabolização de primeira passagem muito acentuada, que faz seu tempo de meia-vida cair muito, 1 a 2 horas, enquanto que a atorvastatina 15 a 30 horas. Por esse tempo de meia-vida curto, que ela tem que ser administrada perto do pico de atividade enzimática. A atorvastatina, ela poderia até ser, inclusive, ser administrada pela manhã, digamos, meio da manhã, porque como ela tem mais tempo de ação, ela ainda conseguiria ser efetiva lá à madrugada, mas, no geral, a recomendação para estatinas, de maneira geral, para otimizar o tratamento, é realmente a utilização à noite, aproximadamente às 9 horas. E muitos pacientes não sabem esse detalhe, ou são orientados, mas a explicação não é detalhada o suficiente, ele acaba não ligando para aquilo e tomando junto com os demais antipertensivos logo após o café da manhã. É muito comum isso daí. Quando eu faço uma comparação entre as estatinas disponíveis no mercado, e esse gráfico eu recortei da Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose, 2017, eu tenho aqui uma redução média do colesterol LDL, já que estatinas elas impactam o LDL, ela faz o LDL baixar, HDL não mexe, triglicerídeo não mexe, é LDL a meta da estatina. Perceba que quando eu faço doses equivalentes da simvastatina e da atorvastatina, a dose mínima da atorvastatina, que é 10, e a dose mínima da simvastatina, que é 10, a diminuição de colesterol LDL não chega a ser tão diferente. Quando eu faço a dose máxima, também eu repito esse perfil. Se nós observarmos aqui, a simvastatina ela é muito próxima do ponto de vista de capacidade de reduzir LDL circulante de acordo com a dose, muito próxima da atorvastatina e da rosuvastatina. Pravastatina, fluvastatina, pitavastatina tem um desempenho um tanto quanto inferior. Por isso que, do ponto de vista de eficácia, do ponto de vista de seleção da estatina mais adequada, eu não tenho uma grande diferença entre as mais comercializadas. Agora, a diferença se encontra na segurança de algumas delas. No momento que você utiliza a calculadora para estratificação de risco cardiovascular, que nós citamos anteriormente, ela, além de estabelecer o risco baixo, intermediário, alto ou muito alto, ela já sugere estatinas potencialmente adequadas para serem utilizadas pelo paciente. Perceba um fato curioso. Eu tenho mais opções de estatinas para risco baixo, intermediário, do que para risco alto ou muito alto. Eu vou pegar aqui especificamente a atorvastatina e rosuvastatina. Quando o risco não é muito grande, a dose ela é de média para baixa. 10 a 20 miligramas de atorvastatina, 5 a 10 miligramas de rosuvastatina. Quando o risco é alto, muito alto, a atorvastatina e a rosuvastatina passam a ter uma posologia mais otimizada. A dose vai, inclusive, chegando em algumas situações à dose máxima, porque o risco é maior e tem que ser mais incisiva a diminuição do LDL circulante. Agora, a simvastatina, ela pode ser administrada de 20 a 40 miligramas nos riscos baixo e intermediário, mas no risco alto, o teto, segundo a diretriz, é 40 miligramas. E caso a simvastatina tenha que ser mantida, ela tem que ser mantida associada a ezetimiba, porque eu não consigo aumentar muito a dose da simvastatina para patamares maiores, não porque ela não fosse efetiva, a gente viu anteriormente, ela tem um pior perfil de segurança. Esse aqui é o detalhe. Algumas simvastatinas conseguem ser administradas em altas doses, que são mais seguras em doses mais altas, e outras estatinas, apesar de que, se fosse administrada em dose mais alta, teriam eficácia equiparada,
mas há uma chance maior de apresentar reação adversa. Por isso, essa distinção entre a terapêutica com estatinas para nível baixo intermediário e para nível alto, muito alto. Por que então que eu tenho essa diferença do perfil de segurança? Eu tenho a simvastatina, que é a única estatina comercializada que a estrutura do grupo farmacofórico, aquele que vai se ligar à enzima HMG-CoA redutase. Por isso que ele imita tão perfeitamente o próprio substrato da enzima. A simvastatina apresenta esse anel fechado. Isso por si só, se a gente for lembrar aqui da nossa boa e velha química farmacêutica, já torna a molécula com características mais lipofílicas, além de outras características estruturais. Mas as demais estatinas que apresentam esse anel aberto, elas apresentam uma lipofilia menor. E o que se percebeu é que quanto maior for a lipofilia, eu tenho aqui a simvastatina, junto com a serivastatina, junto com a fluvastatina, são as mais lipofílicas, eu tenho uma toxicidade mais significativa, então doses maiores são mais complicadas de serem usadas. Enquanto que pravastatina, rosuvastatina e atorvastatina, aqui um pouco colada, mas ainda com lipofilia relativa menor, tem tendência a causar menos reação adversa. Ou seja, estatinas lipofílicas, simvastatina, possuem uma tendência a se acumular também em tecidos extrahepáticos, sobretudo muscular, o que aumenta o risco da toxicidade mais comum desse tipo de medicamento, que é mialgia, dores musculares e artralgias. Se eu posso tentar caracterizar do ponto de vista da segurança, qual é a principal manifestação de toxicidade das estatinas, é aquelas que envolvem manifestações osteomusculares. Desconforto gastrointestinal também é relativamente constante, mais presente no começo do tratamento, assim como cefaleia, vertigem, é como se fosse manifestações de início de paciente que está começando a usar agora, enquanto que a mialgia, artralgia, ela também pode aparecer no início, mas às vezes ela se manifesta mais tardiamente com alterações com aumentos de dose. Enquanto que a hepatotoxicidade, bem menos frequente, como podemos observar aqui, também está relacionada a doses altas, mas um tempo mais prolongado. Do ponto de vista dessa mialgia e dessa artralgia, nós temos uma entidade específica, muito bem descrita na Diretriz Brasileira de Dislipidemia, e ela é caracterizada como sintomas musculares relacionados ao uso de estatinas, onde há ocorrência de dor, rigidez ou câimbras, astenia localizada ou generalizada e que normalmente afeta grandes músculos e de maneira simétrica. Como assim grandes músculos? Vamos pensar aqui no músculo da coxa, na musculatura da coxa. É um músculo grande e quando ele é impactado por essa toxicidade da estatina, você não vai ter somente numa coxa, na coxa direita. Você vai ter em ambas. Por isso, a característica simétrica dessa manifestação. É mais comum de acontecer no primeiro mês, mas não é uma regra muito fechada isso, mas você pode ter situação do paciente não manifestar nada de sintomatologia muscular no início das estatinas, 6 meses depois, 7 meses depois, haver um aumento de dose e esse aumento de dose passar a manifestar. O que são, então, esses sintomas especificamente? Algumas áreas são mais afetadas do que outras, como citei anteriormente, coxas, a região do abdômen, musculatura dos braços, sobretudo próxima aos bíceps, panturrilha, intercostais também é bem impactado, bem afetado. Isso ocorre por quê? Quando a estatina diminui a oferta de colesterol citoplasmático, o colesterol no interior da célula hepática, ele basicamente ele é utilizado para montar a lipoproteína, ok. Mas esse tipo de farmacodinâmica no interior da fibra muscular faz com que eu tenha menos colesterol citoplasmático para consertar
falhas que vão acontecendo na membrana citoplasmática da fibra. Veja bem, uma fibra muscular é um tecido extremamente dinâmico. Então, está contraindo, você está danificando, fazendo mais um esforço, você está ali sempre colocando ele para trabalhar, e o citoplasma tem que estar de olho na membrana citoplasmática, que qualquer ponto, qualquer falha tem que ser consertada de imediato. E a matéria-prima, uma das matérias-primas para recompor a dupla camada lipídica é justamente o colesterol, que a estatina vai e diminui a oferta. Então, eu tenho uma membrana citoplasmática que vai ficando meio que baqueada nas suas funções, o que aumenta a permeabilidade dessa membrana, desequilibrando a quantidade de cloro e cálcio citoplasmático. Eu tendo pouco cloro, eu tendo pouco cálcio, eu começo a ter uma fosforilização oxidativa comprometida. Resumindo, por essa membrana citoplasmática não tão bem ajustada, eu acarreto uma diminuição da produção de ATP essencial para a fibra funcionar. Somo isso à deficiência de vitamina D, eu começo a apresentar um quadro que pode ter uma variação de intensidade significativa de miotonia. A fibra muscular ela fica um tanto quanto estática e lesão muscular também. Essa alteração na estrutura da fibra danifica a sua integridade e permite que material que deveria estar somente no citoplasma saia, que é o caso de uma enzima chamada creatinofosfoquinase, a CPK. CPK, ela é uma enzima em grande quantidade em tecido muscular, então se ela está começando a aparecer na circulação, se eu estou tendo elevação plasmática da CPK, ele pode ser um indicativo indireto de dano muscular. Essa miotonia, essa dor, essa cãibra, essa rigidez, ela impacta muito o paciente que usa estatina. Ela impacta principalmente que você soma vários fatores. É um medicamento que demora para fazer efeito, é um medicamento que o horário é inconveniente, é um medicamento que você toma e tem a sensação de que ele não está funcionando, que seu colesterol não baixa, mas isso porque também depende de dieta, atividade física, como falamos, e além de tudo, para assim, dar a cereja do bolo, ele ainda causa esse desconforto muscular. Então, quem deixa de usar as estatinas, um dos fatores preponderantes é essa questão da toxicidade dessa reação adversa. Coxa e panturrilha, de longe, é o mais frequente, mas é muito comum também você ter coxa e panturrilha afetada, mas relacionada a uma astenia e uma dor difusa pelo corpo, como se fosse um estado gripal, imitando nesse aspecto. Eu tenho, depois, somente em panturrilha, coxa, tronco, braços, numa frequência menor, e que há a ocorrência dessa miotoxicidade diretamente relacionada ao que nós vimos antes, a lipofilia. Simvastatina é mais lipofílica, causa mais miotoxicidade. A atorvastatina um pouco menos, causa um pouco menos. Essa intensidade, ela pode variar de uma simples mialgia, de uma simples dor muscular, onde você tem a CPK normal ou um pouco alterada, até uma progressão de dano muscular maior, onde eu já tenho miopatia, eu já tenho degeneração da fibra e uma quantidade de CPK já mais acentuada, ou o que seria o grau máximo de dano, a rabdomiólise. O que é rabdomiólise? É a apoptose da fibra muscular. O organismo induz aquele tecido a entrar em processo de autodestruição, é suicídio celular. E eu tenho uma grande liberação, uma massiva liberação de CPK na circulação, além de outros componentes do músculo degradado, como mioglobina, por exemplo, que se relaciona à necrose muscular disseminada, distúrbios hidroeletrolíticos graves, a quantidade de cálcio liberada na circulação, de cloro, aquilo tudo vai impactar o funcionamento, a fisiologia como um todo. Os rins ficam sobrecarregados, sobretudo com a chegada da mioglobina na sua estrutura, coagulopatia, choque e morte. É um quadro severo. Felizmente, raro.
A rabdomiólise, ela é rara e ela está relacionada a altas doses de estatinas em indivíduos que já têm uma insuficiência renal de base, mais fibrados, que é outro medicamento utilizado no contexto das dislipidemias. Isso é o que dá o risco de rabdomiólise. Ilustrando aqui, eu tenho uma amostra de urina extremamente pigmentada, carregada de mioglobina, originária da musculatura. As reações adversas, elas originam, como vimos anteriormente, os parâmetros de monitorização. No caso das estatinas, a efetividade ela está relacionada a, primeiro, a estratificação do risco. Novamente, recomendo a calculadora de estratificação de risco da Sociedade Brasileira Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde vão ser estabelecidos a meta de colesterol LDL e HDL, de acordo com essa estratificação. E segurança, eu tenho a investigação de desconforto gastrointestinal no começo do tratamento, é mais comum, ou de sintomas musculares, que se manifestam através de dor, sensibilidade, rigidez, cãibra, fraqueza, fadiga localizada. Isso tudo, se for muito intenso, indica a dosagem de CPK. Em indivíduos que usam com doses maiores por um tempo mais prolongado, as transaminases, a LT e a ST, elas devem ser solicitadas em indivíduos com essa situação. Ou se ocorre uma manifestação súbita de fadiga, perda de apetite, dor abdominal e principalmente escurecimento da urina e sinais de icterícia, indicando que eu não estou tendo mais uma produção de bile, uma excreção, uma atividade hepática significativa. São medicamentos contraindicados para a utilização por gestantes e também pela mãe que está amamentando. Não é legal esse medicamento ser empregado em nenhuma dessas situações. E eu tenho aqui a literatura de referência, que é justamente a Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose. E eu cito aqui as páginas de 1 a 29, para ter uma ideia geral da abordagem farmacológica e não farmacológica, e 56 a 60, especificamente para falar sobre as manifestações de miotoxicidade destes medicamentos. Novamente, agradeço